Quer dançar, quer dançar. O Tigrão vai te ensinar, já diria o filósofo. Nesse caso, o Tigrinho. Palmeiras vence o São Paulo de virada no Morumbis, 3-2. Tem reações dos rivais, tem lance polêmico, tem muita coisa nesse vídeo, então já chega com o dedão no like para fortalecer o nosso canal aqui, o nosso trabalho. Vamos junto. Erlan Dias, que contratação é desse rapaz? Papo reto, Vitor Roque é anos 90 raiz. O homem tromba, o homem provoca, o homem treta com a família. Ele não respeita nem a família, você acha que vai respeitar o zagueiro. O homem treta com o zagueiro, velho. Então, ó, ele compra a briga, ele dá risada na cara do zagueiro. Ele é craque da pelota. O homem é um absurdo, cara. Olha, eu falei já aqui um tempo, eu acho que a gente tinha muito jogador bonzinho, e eu gosto de jogador bonzinho, acho que é importante em alguns momentos, mas precisa ter gente ruim. Eu não tô falando que o Vitor Roque é uma pessoa ruim, mas dentro de campo ele é ruim, ele é chato, é insuportável, tá ligado? Ele realmente é aquele cara chato mesmo, teve a treta ali, né? Eu até coloquei que foi aquele momento que a gente ganhou o jogo, porque assim, o São Paulo já tava desestabilizado, aquele momento ali desandou tudo, e agora assim, vou dar moral pro Mikael, que eu sei que ele tava no banco de reserva, já, o pessoal não gosta dele, mas ele chegou se impondo ali de uma maneira muito importante. É importante também todo elenco tá ali ligado quando tem alguma confusão assim. Enfim, né? Mas assim, falando do jogo, a gente vai falar das polêmicas e tal, mas analisando o jogo, realmente, né, cara, o Palmeiras, o primeiro tempo, assim, insuportável, aquele tipo de jogo contra o Crespo mesmo, insuportável, apertado. O Crespo leu bem o Palmeiras, entrou ali o Marcos Antônio, a gente falou na pré, acabou não falando dele, porque ele era meio dúvida, entrou e jogou pra caramba, eu gosto muito do futebol dele, né? O Palmeiras falhou nos 2 gols, duas falhas absurdas ali, né? E falhas coletivas, né? Achei que o Everton saiu mal pra caramba, mas assim, todo o sistema defensivo foi mal nos 2 gols. Mas o segundo tempo manda os recados aí pro próprio Abel, né? Maurício, né? Eu amo o Veiga, queria muito que ele voltasse ao Prime, mas Maurício não pode ser reserva, não tem a menor condição. O Maurício joga muita bola e tá, digamos, no auge dele, assim como foi o Veiga alguns anos atrás. E é um lance que o Abel às vezes parece aí, eu não sei se o Abel, se é a postura do jogador, mas parece que o Palmeiras às vezes tem um pouquinho de medo de se impor, né, contra times inferiores, que hoje o São Paulo é um time inferior ao Palmeiras. A gente viu antes e a gente viu que no segundo tempo foi muito claro. Palmeiras meio que remendado, o Aníbal caindo pela direita, o Alan ali, o time até meio que exposto, conseguiu dominar o São Paulo no Morumbi. Então assim, o Abel tem que se ligar um pouquinho pros recados aí que esse jogo deu para ele, né, cara? Segundo tempo o time foi outro, né, cara? Totalmente diferente. O Giai, eu acho que todo mundo tava bem abaixo, né? O Felipe Anderson, o Andrés Pereira, todo mundo muito abaixo. O único que chamou realmente a resposta. Acho que toda ocasião, né? Toda ocasião, o único cara que entra com a rotação que o jogo pede é o Vitor Roque. Contra o Corinthians, em Libertadores, nesse clássico contra o São Paulo. Eu digo pra você que eu virei fã dele mesmo, porque ele é o único jogador que não decepciona. Ele é um jogador completo, cara. Ele tem tudo que um atacante basicamente pede. E você viu o gol que. Você pode me chamar de clubista, mas o gol de cabeça dele é um golaço de cabeça. É um golaço de cabeça, uma baita jogada do Palmeiras, inclusive. Então, o time virar outro no segundo tempo, isso a gente tem que pontuar, né? Porque se o primeiro tempo ele foi. Deu sono, né? Não é que deu sono, ele deu raiva. Não dá nem pra ter sono com o primeiro tempo daquele. O primeiro tempo do Palmeiras deu raiva. E aí, entrando aqui no assunto que o pessoal quer falar, né? Se você puder pôr o lance na tela, por gentileza, falando de arbitragem, o Palmeiras, ele virou o jogo, mas, assim, qual que é a grande questão? Tá se falando de árbitro. Pra mim foi pênalti, rapaziada. Pra mim foi pênalti. A bola não estava em disputa. Pra mim ela estava em disputa. O cara escorrega sem querer também é pênalti. Então pra mim foi pênalti. Não foi dado pro São Paulo. E tinha também um lance no segundo gol do São Paulo que foi a falta no Vitor Roque. Pra mim tem uma falta no Vitor Roque. Então agora eu não vou ser canalha igual os influenciadores dos outros times. Vou falar pros caras assim, ó, chora mais, né? Não vou falar aquele discurso canário. Porque se esse mesmo lance fosse com o Palmeiras, esse mesmo lance aí do pênalti, diversos outros lances polêmicos aí, você sabe que esses caras iam estar falando agora, né? Chora mais, que não sei o que tem. Ia estar aquele velho discurso. Então, você pega até o discurso do Marlon, do Grêmio, que ele falou ontem, no sábado, em que ele disse que a arbitragem brasileira, a CBF precisa melhorar o seu produto. E o Ramon Abate Abel, ele é tido um dos melhores árbitros do Brasil. Ele é tido, eu não tô falando que mas é tido como um dos melhores árbitros do Brasil e o cara vai apitar a Copa do Mundo. Então, assim, é uma arbitragem horrível, cara. Então, agora, antes de ser canalha igual esses caras e falar chora mais, é melhor o produto. Não sejam canalhas, porque quando saiu o gol do São Paulo, saiu o segundo gol do São Paulo, eu mandei no grupo do WhatsApp assim, ó. Pra mim foi falta no Vitor Roque, hein, cara. Isso aí é falta, pô. Ele empurra o Vitor Roque.
O que você acha que eu recebi? Chora mais, 2-0 tricolor. Foi isso que eu recebi. Então, tem esse problema, né? Eu tenho até tomar um pouquinho de cuidado aqui com os lances, né? Por causa de direitos e tal, né? Mas deixando aqui. E assim, o Abel, ele até falou da coletiva que para ele consideraria pênalti se não a bola tivesse em disputa. Ele falou, só que ele falou, mas eu não vi o replay ainda. E vendo o replay, a bola tá em disputa. Mesmo que o Tapia fosse pegar a bola, tipo, meio que saindo, ele tava disputando, então para mim também foi pênalti. A gente até conversou na hora ali, né? E tem o lance do Andrés também, né? Para mim também era pro Andrés ter sido expulso. O Abel reclamou muito do Bobadilha, e para mim também, pelo critério, aí entra a questão de critério. Pelo critério do árbitro, os cartões que ele deu um cartão pro Pablo Maia amarelo, que foi exatamente uma falta parecida com a que o Bobadilha faz no Alan, num ataque promissor. O Alan, se ele passa do Bobadilha, ele estava quase na grande área ali. Então, para mim, se o juiz tivesse adotado o critério correto, ele teria expulsado o Bobadilha, e o lance do Bobadilha acontece antes do pênalti, né? Então, assim, um erro acaba chegando em outro, mas é o que você falou, a gente... eu não tenho problema nenhum admitir que, de fato, teve a questão da arbitragem. Eu vou trazer, inclusive, depois a reação do Beto Oliver, mas eu vi que ele falou no Stories e eu acho que talvez seja a leitura correta, se for para ser honesto, assim. Não é o Palmeiras que roubou o São Paulo. O São Paulo foi roubado. O São Paulo teve erros de arbitragem contra ele. Da arbitragem. Problema do Ramon Batiabel, problema do VAR, problema deles. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, até porque pode muito, na próxima rodada, o Palmeiras ser prejudicado, assim como já foi no campeonato, já foi diversas vezes também. Então, mano, o que eu até falei, assim, às vezes, eu até seguro para não falar de arbitragem, ficar admitindo que foi beneficiado, porque, igual você falou, mano, quando chegam os rivais, quando eles são beneficiados, eles choram mais, né? Mas aqui é até bom que a gente tem esse espaço que a gente fala mais, no Reels e tal, em outros formatos a gente fala mais rápido, mas aqui que a gente pode conversar com mais tranquilidade, de fato, né? O São Paulo foi prejudicado, e eu até falei com você durante o jogo, interferiu muito na questão da estabilidade. O São Paulo, depois do lance do pênalti e depois do Andrés, os caras ficaram totalmente perdidos. E o Palmeiras estava bem no jogo, né? O Palmeiras começou a jogar bem, estava totalmente. E o São Paulo estava perdido, e a questão da arbitragem interferiu pra caramba. Então, sim, dá para falar que o São Paulo foi prejudicado hoje, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Até porque quando é o Palmeiras. Cara, é curioso, né? Como os sentimentos que o futebol coloca na gente, porque eu tava achando que a gente ia tomar um 4-0. Em determinado momento do segundo tempo, eu tava olhando os gols que o São Paulo tava perdendo, eu tava vendo essa hora que ele foi checar, né? Ele dá uma ouvida ali para ver se seria pênalti ou não. Eu falei, cara, hoje a gente vai tomar um 4-0. Aí o Palmeiras faz 2-1, aí eu falo, mano, a gente vai virar esse jogo. Isso veio para mim, né, na minha cabeça. Falei, a gente vai acabar virando esse jogo. Foi o sentimento que eu tive ali na hora. E lembrando, né, ainda tocando nesse ponto de arbitragem, a arbitragem, meus amigos, a arbitragem brasileira, ela é um lixo, para usar o português bem claro aqui, para usar a palavra correta. Ela é uma roleta russa que você torce para a bala não pegar em você quando o teu time entrar em campo. É exatamente isso que é a arbitragem brasileira. Então, cara, tem lance aí contra o São Paulo, né? A falta no Vitor Roque, para mim, que é para botar uma pedra nisso aí, né? E também o pênalti, que para mim foi pênalti. Foi pênalti contra o São Paulo. Ponto. Provavelmente você vai ver, nós vamos ser talvez aí, e eu acho que tem um cara que fala bastante também isso aí, é o Fernando do Insta Verde, que ele bota o dedo na ferida também. Você vai ver, acho que poucos caras palmeirenses falando isso, né? Abertamente assim, acho bem difícil. E aí ficou alerta, né? O Palmeiras volta bem no segundo tempo, né? O Maurício quase faz um golaço no começo e depois teria o lance do pênalti. Então, assim, o Palmeiras jogando bem poderia ter sido ali tomado o gol e, tipo assim, voltar jogando bem não teria resolvido nada. Por isso que tem que começar jogando bem, pelo amor de Deus. Qual que é a dificuldade, cara? A gente falou que muito do São Paulo estava todo remendado hoje. O São Paulo tem algumas peças interessantes. Marcos Antônio, que eu falei ali, eu falei aqui, né? Eu falei, o Luciano tá no seu pior momento do São Paulo. Ele vai acabar arrumando alguma coisa, porque sempre sobra a bola, e a bola literalmente sobrou para ele, né? Dá a impressão que ele nem acredita que aquela bola sobrou. Então, mas o Palmeiras hoje é superior ao São Paulo e não precisava passar todo esse nervoso, né? E vamos ver o Abel falando, né? Comentando sobre o pênalti, se foi pênalti ou não, né? A favor para o São Paulo. Vamos lá. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe.
A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar um jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Pois, por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Sobre o lance específico. Cara, acho que eu não consigo defender, não. Tem como não. A bola não tá tão longe, não, cara. A bola tá perto ali. A bola tá o quê? Ó, se você olhar, tá o quê? Meio metro, 1 metro? Pô, não sei, acho que dá pra se considerar em disputa, né? A gente não faz as regras do futebol brasileiro, mas sei lá, pra mim parece que tá em disputa. Ele não faria o gol, né? Ele não, tipo, não, porque a bola passou um pouco, mas ele ia, tipo, ir disputar ela pro lado ali da área e... Mas é a mesma coisa de um puxão, não é? Não serve como se fosse um puxão, você tá impedindo o cara de chegar, né? Sem querer ou não, né? O que eu concordo com o Abel que foi sem querer, não tem, o Alan realmente ele escorrega ali, né? Ele vai dar um carrinho desse aí dentro da área totalmente imprudente. Isso foi sem querer, mas sem querer, né? Como a gente fala, às vezes sem querer também é falta, né, mano? E no caso de uma falta dentro da área, é pênalti. Eu vou trazer o Beto. Agora já foi, né? Então. Se a gente for colocar aí. O Beto até me marcou aqui, porque é uma coisa que ele fala sempre, o lance dos requintes de crueldade do Palmeiras e fazer essas viradas aí em jogos assim, ó. Ó, e eu só queria falar pra você que tá vindo me zoar aqui, zoa à vontade, fala chora, mas pra você que tá falando, para que não foi pênalti, moleque. Eu sei que no off vocês estão que nem meu parceiro aqui, eu tive que repostar porque a foto não saiu aqui, mas é o que eu queria só lembrar aqui, porque é sempre assim, né? Falando do jogo em si, do Palmeiras, que tem futebol pra esse placar, poderia ser, Palmeiras sai na frente, São Paulo empata, Palmeiras faz 2-1, São Paulo empata de novo e o Palmeiras consegue o terceiro gol. Que jogo super... Uau! Não! Tem que ser o quê? Com requinte de crueldade. Você tem que pegar o adversário e esfregar a cara dele na merda. Entendeu? E quem é mal desse jeito? Quem é tão cruel desse jeito? Deus? O Senhor do Senhor? Não! Ele é amor, entendeu? Ele é misericórdia. Agora, quem quer humilhar a cara do rival na merda... com crueldade, é o rabo de seta, o cramulhão, mochila de criança, o Abel Zebu, o encardido, é ele, gente. Cara, o sentimento deles, né, especialmente com essas questões da arbitragem, deve ser horrível. E de fato, cara, o Palmeiras poderia ter ganhado do São Paulo de 3, de 2, assim, no primeiro tempo, já ganhando tranquilamente, assim, inclusive era até meio que a expectativa do jogo, até mesmo pelo lado São Paulino. E o Palmeiras, parece que eu tô começando a achar, às vezes, que é proposital, viu, do Abel. Eu falei, não vou ganhar de boa, não. Vou pegar aqui, o Veiga não tá muito bem, vou colocar ele aqui, deixa o Maurício pro segundo tempo pra animar o jogo. Vamos com o nosso amigo Louco São Paulino. Eu sei que, às vezes, o nosso canal hoje é mais family friendly, eu sei que, às vezes, você tá aí na sala. Tirem as crianças da sala! Tirem as crianças da sala! Atenção! Alerta! Tirem as crianças da sala! Agora! Por favor, porque o louco é meio complicado. O Palmeiras escorregou, mas é pênalti, cara. Olha lá, ele escorregou, certo? Ele não foi por querer. Mas foi pênalti, caralho! Foi pênalti, cara! Foi pênalti, caralho! É pênalti, pô! Ele escorregou! O jogador do Palmeiras escorregou, mas é pênalti, não interessa, é pênalti, cara! Acho que foi pênalti isso aí, mano! Foi pênalti isso aí, mano! Acho que é pênalti! Tá certo que o moleque escorregou, mas é pênalti, não interessa, mano! Sem querer, pênalti! Aqui depois, Palmeiras. Fala. Porque os caras falaram que ele parece o Chiquinho da Eliana, eu não consigo mais desver isso aqui, cara. E a voz parece também, né, cara? Parece, cara. E ele vai passando o vídeo, ele vai ficando vermelho, parece que ele vai explodir, tá ligado? Ele vai ficando vermelho. Eu falei, para, velho. Os o cara colocou o Kiko. Aí é foda. Mamãe! Muito bom, cara, muito bom. Mas eu ficaria igual ele. Eu ficaria igual ele, provavelmente. Caramba. Aí os caras falaram, será que o louco reclamou da falta em cima do Vitor Roque no segundo gol que você tava falando? Vamos ver o que ele comentou aqui. Caralho, não foi nada! Para de chorar, caralho! Aí, ó, o Palmeiras fez o gol. Que falta? Era pra expulsar o jogador do Palmeiras também? Falta na onde, ô caralho? Cria vergonha na tua cara, porra!
Bom, era isso. É por isso que a gente avisou antes, né? Mas, pô, extremamente compreensível. Vamos trazer um cara mais tranquilo aqui, provavelmente, vamos ver o Sgarbi, que a gente tá trazendo São Paulino, a gente trouxe o Beto Oliver, que teve esse sentimento aí, mais que ele falou, né? Que o Palmeiras poderia ter ganho mais tranquilo depois de ter virado, teve o louco, que é mais louco mesmo, literalmente. Vamos ver o Sgarbi, que costuma ser mais ponderado, mas pelo jeito ele tá bravo com a arbitragem aqui. Mais uma vergonha, mas começar o vídeo falando desse cara aqui, Ramon Abate Abel. Parabéns, cara, você conseguiu. Ou você é muito ruim, ou é muito estranho. Porque esse pênalti aqui é escandaloso, e o VAR com várias telas, é impossível não marcar. Tem um pisão também no Marcos Antônio, né, mas acho que nem tinha VAR no jogo de hoje. E me desculpe, elenco do São Paulo, que vergonha, cara. Vocês tinham que pedir desculpa mais uma vez pra torcida, que é uma vergonha. Vergonha. Ganhando de 2-0 o clássico. Lógico que a arbitragem influenciou diretamente no resultado, mas vocês tomam 3 gols em 20 minutos. Vergonha, cara, uma vergonha. O ano que vocês, do São Paulo, junto com a diretoria, também Júlio Casares, Carlos Belmonte, todos foram eliminados no Paulista, na Copa do Brasil nas oitavas, Libertadores nas quartas, e agora um clássico aqui, chance de dar resposta pra torcida. Mais de 30 mil torcedores fazem isso. Vergonha. Parabéns por mais um vexame na temporada. Olha, da hora, achei da hora, porque ele falou da arbitragem, a gente conversou aqui, mas não tirou a responsabilidade do time de São Paulo, porque a gente tem que lembrar, a gente não pode colocar a arbitragem e esquecer que o Palmeiras virou um jogo difícil pra caramba, né, pra 3-2, e o próprio São Paulo com 2-0 deixou virar também, né, cara, precisa falar disso também. Aí é igual a questão, uma coisa também que ele tem a responsabilidade como comunicador, né? Que é ele não falar que o Palmeiras roubou, né? A tia Leila fez o Pix, esse tipo de discurso aí. Que tudo bem, às vezes a galera faz na resenha, né? Depende, né? Depende muito do perfil de quem tá falando, mas na real ele foi mais para um lado ali de falar que o juiz é ruim. Porque do mesmo jeito que quando o São Paulo teve os lances duvidosos lá na Copa do Brasil, eu não acredito que o São Paulo comprou o juiz, tá ligado? Na Copa do Brasil. Que o Calheri faz 3 irregularidades no lance só e os caras metem um agora já foi. Eu não acho que o Casares estava ali atrás ali do cara soltando dólar pra ele, né? Na cabine do VAR. Mas não teria nem pra eles, né, velho? Então, tem nem pra eles mais, como eles vão fazer isso? Mas enfim, a arbitragem é o problema, cara. A arbitragem é o problema. A grande questão é, quando acontece pro Palmeiras, vocês falam chora mais. Quando isso acontece pro Palmeiras, vocês falam chora mais. A gente vem aqui e assume. Pra mim foi pênalti, bicho. Então, agora quem sabe, todo mundo entende, cortando na própria carne, né? Que precisa melhorar urgentemente a arbitragem no Brasil, precisa profissionalizar a arbitragem do Brasil. Teve um árbitro, acho que ele apitou Corinthians e Mirassol, eu não sei qual árbitro que foi. Ele apitou um jogo de Série A ontem à noite e ele foi apitar um jogo de amador hoje, no domingo. O cara passou mal, velho. O cara passou mal e o cara teve que sair do jogo e ser internado. Passa bem, eu não vou lembrar o árbitro agora, cara. Se eu conseguir dar um Google aqui no seu comentário, eu vejo. Mas ele passou mal. Isso prova que só o fato do árbitro ter que estar trabalhando no domingo já mostra que ele não está profissionalmente amparado pela CBF, né? Seja com condições, seja com salário justo. Então aí você já tira uma base. Árbitro de Série A, hein? E a gente vê a questão até da renda, digamos assim, é uma renda, a gente viu de arbitragem, tem uma tabela ali pro árbitro FIFA, pro árbitro que não é FIFA, o cara que tá começando meio que agora e tal, é uma renda legal, assim, mas o cara não vive só disso, o cara tem outros trampos, e exatamente, ele vai apitar um jogo na Várzea, dependendo da Várzea paga bem também, então o cara tá atrás do pão dele ali, só que, mano, o cara acaba se desgastando, assim, como jogador e tal. E, achei mano, juiz corre, hein? Qual que é o nome dele? Felipe Fernandes, 38 anos, novo. Passou mal em campo aí no fim da manhã de domingo, numa partida em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele apitou Corinthians e Mirassol. E aí ele tava no município... jogo do Corinthians. Então, e o jogo envolvendo aí o time da cidade, ele foi interrompido aos 20 minutos do primeiro tempo, quando ele caiu no gramado e ficou desacordado. Aí uma ambulância entrou em campo para prestar os primeiros socorros para ele foi conduzido para a unidade lá de pronto atendimento. Ele entrou em contato, né, com a reportagem e do GE, inclusive, né, que conseguiu pegar um depoimento dele, e falou que é quadro de desidratação, teve mal súbito, então a coisa é séria, né, cara? E na noite anterior ele tinha apitado Corinthians e Mirassol. Então aí você tira uma base. Depois de 12 horas, ele voltou a atuar lá em Brumadinho num jogo amador. O jogo que ele apitou foi amador. Então, cara, olha aí pra você ver o perigo, né? Quantas horas que esse cara dormiu, né, velho?
De sair de São Paulo e ir para Minas, apitar o jogo, período 12 horas aí. Se dormiu, deve ter dormido no carro, no ônibus, sei lá se foi de avião, mas enfim, deve ter sido um corre absurdo para isso, né? Enfim, enquanto não profissionalizar a arbitragem, não vai mudar nada. E tem uma regra também, né, cara, de 66 horas. O regulamento da Abrafut, que é a Associação Brasileira dos Árbitros, ele estabelece um intervalo de 66 horas de uma partida para outra, em que essas competições elas são chanceladas por confederações. Então, não tem regulamento. Não sei se você viu também o Rios lá, que é um jogador do São Caetano. O cara jogava no São Caetano, aí o São Caetano demitiu ele. O São Caetano fez um post, porque o cara teve que jogar society, porque o São Caetano não pagava o salário do rapaz, e o rapaz tinha que jogar society para complementar a renda. Isso é futebol brasileiro, meu irmão. E os caras ficam... chora mais. É complicadíssimo, né? Mas falando do Palmeiras, só pra gente finalizar, tem uma questão aí que o Vitor Roque ele tomou amarelo na confusão lá, né? No momento que ele foi mal criadão. E o Sousa, não sei como que foi, mas o Sousa ele faz o gol e já sente a coxa, né? Depois ele ficou meio que no sacrifício ali, porque já tinha todas as alterações. Então, e o Flaco Lopes foi convocado. Eita, desculpa te interromper. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Desculpa o clubismo. Que domingo, hein, senhor? Ou seja, provavelmente a gente vai voltar aqui depois do jogo contra o Flamengo. Aí. Flamengo com a menos, né? Flamengo, o Danilo foi expulso aí. Mas é isso, o Palmeiras contra o Juventude provavelmente vai estar sem atacante. Então é muito bom que esse domingo esteja sendo muito bom para o Palmeiras, porque eu não sei como a gente vai jogar contra o Juventude, mas, né, contra o Juventude dá para ganhar até sem atacante, dá para improvisar um aí, coloca o Felipe Anderson, com o Facundo, sei lá, dá um jeito, dá, né? É isso, eu vou deixar você falar. Desculpa, eu te interrompi nesse vídeo demais, era informação. Foi mal. A galera vai falar, você interrompeu ele, desculpa. Era muita informação. Pra isso tem, velho. Pode falar, me interromper, fica à vontade. Não, pra isso tem que interromper mesmo, tá maluco. É isso então, ó, deixem sua inscrição no canal, seu like é muito importante, tá? E obviamente depois do Flamengo aí, acredite, se ter pelo menos um empate a gente volta aqui, porque daí vai ter sido um resultadaço pra gente, beleza? É isso, tamo junto.